Muito boa noite a todos e a todas que irão nos acompanhar aqui pelo Instagram da Expo Rio de Janeiro, o pessoal que vai assistir depois online. Então, nós estamos lendo Śrīmad Bhagavad Gita, com tradução e comentários por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Então, nós estamos aqui no capítulo de número 2, que é intitulado Resumo do Conteúdo da Gita. Uma coisa interessante é que a Bhagavad Gita, ela tem 700 versos, ela está dentro do Mahabharata, disso a gente já sabe. Só que, dependendo do Acharya... vamos encostar aqui que estou cansado. Hoje, desde cedo, fomos na Cadeg, fomos no supermercado, fizemos muita coisa, já plantamos, e vamos ler agora a Gita. Tem os 700 versos, e cada Acharya, ele tem assim, a liberdade de organizar a Bhagavad Gita como ele entender, porque a Bhagavad Gita é um livro, obviamente, que tem uma conclusão, que é a conclusão que Arjuna também teve, mas o método para se explicar essa conclusão pode ser de diferentes maneiras. Então, Prabhupada dividiu em 18 capítulos, na verdade já era dividido em 18 capítulos por outros acharyas, como Vishvanatha Chakravarti Thakura, como Baladeva Vidyabhushana, mas uma coisa interessante, tem o exemplo de Chandramukha Swami, que ele separa em 108 pérolas, Maharaj Dhanvantari também separa por seções. Então a Bhagavad Gita ela pode ser vista de várias maneiras. E uma coisa interessante é que Prabhupada deu um nome para cada capítulo. Como, por exemplo, aqui no capítulo 2, ele chama de resumo do conteúdo da Gita. Resumo do conteúdo da Gita. Porém, nós temos também, para cada capítulo, nós temos um nome em sânscrito, que foi dado por Vishvanatha Chakravarti Thakura, ou também por Baladeva Vidyabhushana. Não sei se vocês sabem, mas a BBT, aqui do Brasil, o presidente Nanda Kumara, tem uma equipe muito legal, a Shri Bhakti, tem o Bhagavan, eles fizeram um trabalho muito interessante, onde eles fizeram a tradução da Bhagavad Gita, de Vishvanatha Chakravarti Thakura e de Baladeva Vidyabhushana. Então, se vocês tiverem interesse também em ler essas Bhagavad Gitas desses outros acharyas da nossa linha, é bastante interessante. E aqui o capítulo 2, eles traduzem eles dão um nome, na verdade, de Sankhya Yoga. Então, o capítulo 2, ele tem esse nome, Resumo do Conteúdo da Gita, ou Sankhya Yoga. E Sankhya Yoga significa o estudo analítico do que é matéria e do que é espírito, só. Então, os sankhyaístas, eles tentam definir exatamente o que é isso, só que tem um porém. Como nós estamos no mundo material, nós temos grande dificuldade de entender o que é espiritual, porque a gente tem a gente tem um contato com a matéria. Então, tem um grupo de sankhyaístas que eles são chamados de neti-neti, que neti significa não, então fica tipo não e não, porque é um tipo de pessoa que para ele tentar explicar o que é espírito, ele explica o que não é espírito, porque fica mais fácil para entender. É tipo, digamos assim, para uma pessoa que nunca viu, sei lá, né? Nunca viu uma praia, nunca foi no mar. Então, alguém que já foi no mar vai tentar explicar para ela o que é o mar, aí a pessoa fica perguntando, né? O mar é tipo, sei lá, né? Tipo um lago. Aí a pessoa, não parece isso, não parece aquilo. Então, os sankhyaístas geralmente são chamados também de neti-netis. Então, eles tentam explicar o que não é espírito. Só que para a gente é muito diferente, porque a Bhagavad Gita ela já explica o que é espírito. Então, para a gente fica mais fácil entender Sankhya. Então, para nós que seguimos a Bhagavad Gita, é mais fácil entender Sankhya do que os próprios sankhyaístas. E também, para a gente, é muito mais fácil entender o que é o Brahman do que os próprios impersonalistas. Então, para a gente, é muito mais fácil entender o que é karma do que os próprios karmis. Então, isso acontece porque Bhagavad Gita nos dá o caminho de
Bhakti Yoga. E Bhakti Yoga é justamente o caminho não melhor, não superior, mas mais completo. Não podemos negar que realmente é um caminho bem completo. Então, esse que é o barato assim, da Bhagavad Gita, do Bhakti Yoga, porque a gente vai conseguir ver as coisas de uma forma mais, digamos assim, ver por cima. É tipo assim, quando a gente vê, digamos assim, o Rio de Janeiro, lá do Pão de Açúcar, é muito mais interessante do que ver embaixo. É legal ver por baixo também, mas pelo alto, assim, é incrível. Então é interessante a gente ir no caminho do Bhakti Yoga justamente por isso. Então esse capítulo aqui vai ser Sankhya Yoga, só que vai ser um Sankhya Yoga muito diferente do que os Sankhyaístas, certo? É um Sankhya explicado por Krishna. Então o nosso verso de hoje é o verso de número 21, mas antes eu vou dar um alô para a galera que está aqui com a gente. Temos a Lila Katá, lá de João Pessoa. João Pessoa, exatamente. Hare Krishna, temos a Marceme, temos o meu querido irmão Abhay Prasada e aqui o Bhakta Adriano. Então, vamos ler aqui o verso de número 21. Veda vinashinam nityam yaenam ajam avyayam katam sapurusha parta kangatayati kantikam. Ó Parta, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que outrem mate? Repita, por favor. Ó Parta. Como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que outrem mate? Então essa pergunta aqui é bem legal, que Krishna faz, uma pergunta meio retórica. Na verdade, não é uma pergunta onde Krishna vai realmente esperar que Arjuna responda. Na verdade, é que Krishna está fazendo Arjuna pensar. E é curioso, porque na nossa leitura... Você pega o Srimad Bhagavatam aqui, por favor? Na nossa leitura do Srimad Bhagavatam de manhã, a gente está passando justamente por um ponto onde também tem um mestre espiritual fazendo uma pergunta retórica para o seu discípulo. Ouviu, Krishnamai? Sim. Engraçado. Mesma coisa, ó, Narada Muni é o segundo mestre espiritual da nossa linha. Quer dizer, o terceiro, né? Tem primeiro Krishna, depois tem... Krishna passa o conhecimento para... Brahma, o primeiro ser vivo. E Brahma passa para Narada Muni, que é seu filho. Hare Krishna, Henrique, olha quem chegou aqui, o Henrique. Henrique, eu já ia te mandar mensagem, ó, domingo, Chandramukha Swami vai estar na área, hein? Você tem que aparecer aí. Então, tá. Então, olha o que acontece, né? Narada Muni está conversando com o seu discípulo. Narada Muni tem muitos discípulos, né? Então, aqui o discípulo em questão é Vyasadeva. E Vyasadeva estava se lamentando, assim como Arjuna estava se lamentando. Então, Vyasadeva pergunta para Narada, por que eu estou triste? Por que eu não estou feliz por ter escrito todos os Vedas? Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Aí Narada Muni pergunta para Vyasadeva. Ele fala assim, delineaste completamente o tema do Brahman pessoal, bem como conhecimento decorrente. Por que estarias descontente a despeito de tudo isso, meu caro Prabhu, pensando que deixastes algo ainda por fazer? Então ele faz essa pergunta. Ele não está esperando que realmente Vyasadeva responda, mas ele está querendo fazer com que o discípulo pense. Então, da mesma forma, Vyasadeva estava com uma dificuldade literária, aí Narada Muni fala sobre esse tema. Aqui, Arjuna não está querendo matar seus parentes. Então, Krishna faz essa mesma pergunta retórica. Então, é uma estratégia pedagógica que os mestres espirituais usam. Inclusive, a gente até comentou, fez uma brincadeira, que dá para escrever um livro assim, como é? Estratégias pedagógicas do Srimad Bhagavatam. Como era, Krishna mãe? Estratégias pedagógicas do Bhagavatam e da Bhagavad Gita. Do Bhagavatam e da Bhagavad Gita. Assim, dá para pegar só as estratégias que os mestres espirituais usam para poder fazer com que os discípulos aprendam. Seria um livro bem legal.
O significado diz o seguinte, do verso de hoje: tudo tem sua devida utilidade, e um homem que está situado em conhecimento completo sabe como e onde utilizar algo devidamente. Esse ponto aqui é interessante. Uma coisa legal de quando a gente vai estudar a Bhagavad Gita é justamente a gente conhecer muito bem assim a base, conhecer todos os conceitos, todos não, que é impossível, mas conhecer muito bem os conceitos de forma profunda, porque quando a gente lê Prabhupada falando uma coisa, a gente já sabe, ele está falando isso por conta daquilo. Como, por exemplo, ele fala aqui que tudo tem sua devida utilidade e uma pessoa que é inteligente, ela vai saber utilizar cada coisa da sua devida maneira. E é curioso, porque a palavra sannyasi significa, traduzindo assim literalmente, significa aquele que coloca as coisas no devido lugar. Assim, é uma tradução longa, mas é a tradução mais literal, porque é difícil traduzir as palavras no sânscrito. Então, um sannyasi é aquela pessoa que sabe onde colocar as coisas no seu devido lugar. Mas isso pode parecer meio bobo, mas na verdade não, porque assim, se a gente for analisar o que existe no universo, só existem 3 coisas, que é Ishvara, Deus, ou que é espiritual, assim, Jiva, que somos nós, entidades vivas, plantas, animais, semideuses, formigas, e Prakriti, que é matéria bruta. Então, o mestre espiritual, ele sabe diferenciar essas 3 coisas. Então, ele nunca vai assim, se envolver com atividades que vão levar para o que a gente chama de Maya, para a ilusão. Então, ele vai estar sempre tentando se situar no que é espiritual. E da mesma forma, ele vai estar levando o seu discípulo por esse caminho. Então, isso que significa isso que Prabhupada está falando. Tudo tem sua devida utilidade. E um homem que está situado em conhecimento completo sabe como e onde utilizar algo devidamente. Por isso que eu acho curioso. A primeira vez que eu vi um mestre espiritual foi curiosamente, foi meu mestre espiritual, e eu não sabia como era um mestre espiritual, como era um guru, só tinha aquela ideia boba, infantil, de um guru, sei lá, né, que fica olhando para o horizonte, assim, com o olhar meio fechado, que fala de uma forma mansa. E quando eu conheci Gurudeva, foi engraçado que ele, no momento, assim, que estava conversando, eu lembro exatamente do local, do momento, ele puxou um celular, assim, para ver o WhatsApp, essas coisas. Aí eu fiquei na minha cabeça, mas ele não é um guru, ele não pode ter nenhum tipo de bem, assim, não pode ter um celular. Aí depois eu descobri que ele tinha 2 celulares. E hoje em dia tem várias e várias coisas. E, obviamente, eu era um bobo, continuo sendo, né? Mas ele, por ser um sannyasi, ele sabe como utilizar aquilo. Então, uma coisa é nós utilizando a matéria. A gente vai utilizar a matéria para se afundar cada vez mais. A gente vai se apegar de uma forma indevida com a matéria e a gente vai cair vítima da matéria. Mas um sannyasi não. O sannyasi, ele pega a matéria e ele sabe utilizar aquilo. Então, a gente não tem que ter medo de utilizar as coisas com medo de cair. A gente tem que saber como bem utilizar. E a gente tem que saber onde a gente não pode ir, que é uma coisa interessante. O sannyasi, ele sabe onde não ir. Então, é uma coisa que a gente não sabe. A gente, eu vou ali, né, vou deixar minha mente devagar por esse local aqui que não tem nada demais, mas quando vê, caiu. E é muito rápido, né? Estava até conversando hoje, aqui com o Odd, falando justamente sobre esse ponto, que cair é muito fácil, assim, é muito, muito fácil. Mas nunca é de uma forma grosseira. Nunca que a gente está bem, a gente cai. É aos poucos, é algo gradual. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o sannyasi sabe isso, né? Então o sannyasi, ele tem conhecimento completo, ele sabe como e onde utilizar algo devidamente. Já que eu utilizei a questão do celular, que é quando a gente se apega às questões materiais, também acontece o contrário. Existe até sociólogos falando sobre isso, que é a coisificação do ser. Então, a gente tem a tendência, principalmente aqui em Kali Yuga, quem é de Kali Yuga é kaliuguense, a gente costuma... quem nasce em Kali Yuga é kaliuguense, né? A gente costuma objetificar as pessoas, então a gente vê apenas o corpo, é o que a Arjuna estava fazendo, ele estava vendo seus parentes como objetos, entre aspas, e o contrário,
a gente acaba dando muita credibilidade para questões materiais. Então a gente faz essa bagunça, certo? Do mesmo modo, a violência também tem sua utilidade. E a maneira correta de usá-la cabe à pessoa em conhecimento. Nossa, Prabhupada é incrível. Cada frase dele, assim, dá para escrever um livro, né? Então, a gente sempre fica com aquela coisa de que um espiritualista é uma pessoa não violenta, mas não pode ser. Uma pessoa que nunca utiliza a violência, mesmo quando precisa, é uma pessoa boba. É uma pessoa que não é justa. Se existe uma injustiça e a gente tem a necessidade de ajudar ali naquele momento, a gente tem que fazer isso. Ainda mais Arjuna, que era um militar. Então ele não podia fugir, ele tinha que lutar. Tem até uma parte bíblica bem legal, assim, que eu adoro, que é quando Jesus chega no templo e a galera fez um comércio ali, deixa de ser templo para virar um local comercial. Ele chega assim e revira tudo e sai destruindo. É muito legal essa parte. Pô, eu acho muito, muito legal que, assim, Jesus, ele realmente, tipo assim, ele toma, né, as dores de seu pai, do local, e diz que foi deturpado, foi destruído ali aquele ambiente. E o contrário é curioso, que quando ele está sendo afligido, quando ele está sofrendo, quando ele está sendo açoitado e apedrejado, tudo, ele não faz nada, assim. Eu acho isso muito incrível, deveria ser o contrário, né? O que eu tenho a ver se fizeram um comércio? Enfim, né? Deus está no controle. Meu pai está no controle. Mas não. E ao contrário, quando alguém nos aflige, aí a gente naturalmente, meu Deus, não pode fazer isso comigo, porque parará. Mas Jesus faz o contrário, que era um perfeito sannyasi. Então a gente já viu duas coisas que é diferente de um sannyasi, que ele sabe lidar com a matéria, sabe lidar com as pessoas, e ele sabe quando utilizar a violência e quando não utilizar a violência, enfim, eles sabem, né? Continuando, embora dê pena capital a uma pessoa condenada por homicídio, o juiz de paz não pode ser censurado, porque é de acordo com os códigos de justiça que ele decreta violência contra outra pessoa. No Manu Samhita, o livro de leis da humanidade, sustenta-se que um homicida deve ser condenado à morte, de modo que, na sua próxima vida, ele não tenha de pagar com sofrimento o grande pecado que cometeu. Portanto, o fato de o rei punir um assassino com a forca é, na verdade, benéfico. De forma semelhante, quando Krishna manda lutar, deve-se concluir que a violência é em prol da justiça suprema, razão pela qual Arjuna deve seguir a instrução, sabendo muito bem que tal violência, cometida enquanto se luta por Krishna, não é de modo algum violência, porque de qualquer modo o homem, ou melhor, a alma, não pode ser morta. Logo, para que prevaleça a justiça, permite-se a aparente violência. Aqui nós temos várias informações. Primeiramente, que a gente precisa falar que Arjuna é de Dwapara Yuga, ele é de um outro nível, de uma outra era, onde existiam reis com uma pureza assim, bastante avançada, não é o caso da nossa realidade. Então, é preciso falar que, obviamente, Prabhupada ele não está fomentando assim a pena de morte nem nada, mas esse livro chamado Manu Samhita fala que uma pessoa que é condenada à morte, existe dois pontos benéficos. Primeiro, que as pessoas, a sociedade vai estar protegida, porque uma pessoa que tem aquela índole vai ser morta, vai ser condenada à morte, e a outra pessoa que se beneficia é a própria pessoa que comete os assassinatos, porque uma pessoa que, assim, na literatura védica, uma pessoa que comete uma injustiça, ela vai receber também uma pena por isso. Então, quanto mais crimes, quanto mais assaltos, etc., uma pessoa faz, mais ela vai ter que sofrer. Então, quando existe essa pena de morte, ela é protegida de não continuar fazendo aquilo. Mas, obviamente, isso é em outra era e não cabe em Kali Yuga nós fomentarmos isso. Continuando, uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas a curá-lo. Portanto, Arjuna empreenderá
sob a instrução de Krishna, uma luta com pleno conhecimento, em virtude do que não há possibilidade de reação pecaminosa. Eu acho isso daqui incrível. Esse exemplo, ele é bastante interessante porque, assim, a gente pode imaginar a seguinte imagem, uma pessoa com um objeto cortante, assim, cortando outra pessoa. Isso é bom ou isso é ruim? Não dá para saber. Depende. Porque se for um cirurgião, um bisturi na mão de cirurgião é algo completamente benéfico. Mas se for uma pessoa, se for um criminoso, a gente vai, obviamente, achar ruim. Então, o que define essa diferença é um conceito também da literatura védica chamado gunas, que significa, a gente traduz, Prabhupada traduz como modos da natureza. Então, tudo que a gente faz está dentro desses 3 níveis, ou na ignorância, ou na paixão, ou na bondade. Então, qual, assim, como diria o meu amigo Bhagavan, qual a sacação dessa instrução? É nós tentarmos nos observar, tentar entender qual... Nossa, tá difícil hoje. É que tá um trânsito aqui na frente, está bem barulhento aqui. Espero que não esteja atrapalhando aqui o áudio. Mas qual é a ideia? É de nós observarmos se nós estamos... Qual modo da natureza nós estamos? Se é a ignorância, se é a paixão ou bondade. Só que o problema é que a gente tem dificuldade para ver, porque quando a gente está em ignorância e no modo da paixão, que é 99% das pessoas, como as que estão no trânsito aqui agora, buzinando, quando a gente está nesses modos, a gente não consegue se observar. Então a gente precisa de um mestre espiritual, ou a gente precisa estar no local onde tenham pessoas que irão nos ajudar a observar qual o modo da natureza que nós estamos. Dessa forma a gente poderá avançar. Então... a gente deu o exemplo de uma pessoa com bisturi ou com um objeto cortante na mão, mas a gente pode também pensar quais as utilidades que nós estamos dando para as ferramentas que nós temos. Eu estava até conversando com o Odd hoje, uma coisa interessante, ele falou, ele está se mudando aqui para o templo, ele trouxe mais algumas coisas, ele falou, nossa, como eu tenho poucas coisas. E isso é interessante para quem tem a capacidade de diminuir assim, a quantidade mesmo de objetos que nós temos é algo positivo num primeiro momento, porque quando a gente ainda não sabe muito bem como utilizar as coisas, a melhor coisa é a gente refrear, ficar introspectivo para diminuir as demandas e a gente vai ter mais capacidade de dar atenção para a espiritualidade, para os estudos, para a nossa japa, enquanto que depois, digamos assim, uma pessoa que tem muitas responsabilidades, como por exemplo o Gurudeva, Chandramukha Swami, ele já precisa ter muitas coisas, porque para ele conseguir trabalhar, ele precisa de computador, precisa de luz, precisa disso, precisa daquilo, porque senão ele não vai conseguir cumprir com o dharma dele, precisa ter carro e tudo isso. Enquanto que para a gente é bom realmente nós refrearmos e estarmos nesse estágio mesmo de introspecção. E um ponto interessante é que gunas, a palavra guna, ela é traduzida como modos da natureza, mas se nós formos pesquisar a palavra guna literalmente, ela significa corda. E faz todo sentido também essa tradução literal, porque antigamente, na era védica, as algemas eram feitas de corda, não tinha essa algema de metal. Então, corda é literalmente algema, e é aquilo que nos prende as mãos e prende as pernas. Então, a ignorância, a paixão e a bondade, até mesmo a bondade, são formas de prisões. E qual é o contrário da prisão? É a liberdade. Então, o que todos estão procurando é liberdade, é moksha. Então, sempre que a gente vai se livrando de algo, de um modo da natureza, em um aspecto da nossa vida, é uma forma de libertação. Às vezes a gente pensa que a liberação é uma luz que vai chegar e vai ter um dia que a gente vai se liberar, mas assim como a queda, ela é gradual, ela é degradê, a liberação também é gradual. Então, tanto para o inferno quanto para o céu, existe a escadaria mesmo, como tem aquela canção do Led Zeppelin, Stairway to Heaven, e tem a canção do AC/DC, Highway to Hell, que foi feita em contraste ao Led Zeppelin. Então a gente pode tanto para Highway to Hell quanto Stairway to Heaven. E a gente percebe no dia a dia
que são pequenos passos que a gente vai dando, tipo, é uma japa que a gente canta. Uma japa, assim, se a gente cantar de forma pura, vai nos liberar, mas a gente não vai cantar de forma pura ainda no nosso estágio. Então, uma japa não vai necessariamente nos liberar, assim, de forma 100%, mas é gradual. Então, um dia, numa japa bem cantada, já é um grão de areia ali. Aí depois, no outro dia, outra. Aí assim vai indo, a gente vai crescendo progressivamente. Por isso que é importante todo dia a gente manter nosso sadhana, fazer nossas atividades. E também, o contrário também é verdade. Assim, a queda para o inferno, digamos assim, a gente vai construindo também aos poucos. A gente faz uma atividade aqui, aí é um tijolinho que a gente coloca assim para nossa morada. Lá embaixo. Então, quais são as atividades que estão nos fazendo construir uma casa no céu e quais são as atividades que estão fazendo a gente construir uma casa no inferno? Tem até uma parte da Bíblia assim que eu acho muito interessante, que Krishna, né? Mas que Deus fala que ele tem que tem o céu espiritual, que ele fala, o céu espiritual é a minha casa. E tem o mundo material. E o mundo material são o escabelo debaixo dos meus pés. Escabelo é um banquinho que se utilizava, ainda deve se utilizar, mas antigamente se utilizava para ficar nos pés dos reis. Tinha um banquinho assim, então Deus fala que a casa dele é o céu espiritual, mas o que é material é o que está debaixo dos meus pés. Então é aquilo que realmente a gente usa como, digamos assim, como um capacho. Então a nossa morada a gente também constrói e cada dia é um tijolo que a gente coloca tanto para cima quanto para baixo. Então é interessante a gente ver o que está fazendo eu ir para baixo, o que está fazendo eu cair, o que está fazendo eu me prender, né, me amarrar com gunas, com cordas, e o que está fazendo eu me libertar dessas gunas também, dessas cordas. É isso aí. Mais um alô aqui para a galera. Deixa eu ler novamente aqui o verso. Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que outrem mate? Então essa é a mensagem de hoje. Nós somos almas espirituais e o nosso processo ele é gradual. E a gente precisa, aqui no significado, eu acho que a mensagem principal é que a gente precisa saber se situar na nossa vida e observar, saber colocar as coisas no seu devido lugar. Isso aqui eu tenho que manter, isso daqui eu tenho que realmente jogar fora e tenho que deixar para lá. Isso serve tanto para coisas externas, coisas materiais, quanto principalmente para coisas internas. Esse tipo de pensamento, tchau, esse desejo, tchau, esse sentimento, tchau, enfim, as historinhas, né? A gente tem que abandonar as nossas historinhas e realmente almejar um desafio mesmo espiritual e um desafio maior. Vou dar um alô para a galera que está por aqui, o Abai Praçada, temos o Bacta Adriano, o Henrique, Fernanda, Suzy, olha, temos aqui a Krishna Kripa, lá de Taubaté, Hare Krishna, Krishna Kripa, e temos também a Mataji Krishna Vijaya. Nós temos aqui a galera do Lapidar Itanhangá. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, Ode. Eu estava pensando aqui sobre o que você falou. Pensando o que você disse agora. Não, vira não. Você disse agora sobre que a gente precisa saber pôr as coisas no lugar, né? Os pensamentos, os desejos que não são benéficos. Isso também é algo gradual, né? A gente não consegue fazer isso da noite pro dia. Tipo, pegar um quarto muito desarrumado, você tem que ir dobrando roupa e botando cada peça em seu lugar, separar a roupa que tá suja e botar para lavar, e daí ter um ambiente adequado para poder ficar, né? Muito bom. Muito bom esse exemplo, essa analogia que o Odd deu. Justamente, a gente precisa limpar a nossa mente. Tem até a oração que Chaitanya faz, Chetudar Panamarjana, que é a limpeza do espelho da nossa mente, do nosso coração, mas é como um quarto muito bagunçado. E tenho certeza, o nosso quarto está muito bagunçado. O quarto da nossa mente,
Imagina, Prabhupada fala, nós estamos desde tempos imemoriais. Imagina, imemoriais é muita coisa. Então, assim, tá muito bagunçado. E é curioso, porque tem a história de Buda, tem uma coisa interessante que, assim, a missão de Buda aqui na Terra, depois a gente pode falar melhor sobre isso, é justamente negar os Vedas. Ele nega os Vedas. Porque no momento estava tão bagunçado que se tentasse fazer ajustes, sempre ia dar ruim. Então o Buda vem para negar tudo. Então a gente brinca, quando vai fazer uma limpeza num local muito difícil, é uma limpeza budista, faz uma brincadeira, que é realmente tirar tudo, esquece, não faz triagem, não pensa, só chega e tira. Então chega uma hora que a gente tem que se jogar, tem que soltar o sari, tem que se render mesmo e falar, eu não vou pensar assim tão profundamente, só vai, porque se a gente tentar pensar, a nossa própria mente vai criar histórias e não vai dar certo. Se for pular pro braço de Krishna, é só você jogar, né? Agora, se for pro braço de Maya... É verdade. Aí... Então é isso. Realmente, a gente precisa fazer uma limpeza, e a limpeza gradual é aquele trabalho de formiga, mas esse trabalho de formiga vai fazer um grande serviço futuramente. Então valeu, galera. Amanhã é sábado. Talvez amanhã nós não tenhamos live, porque amanhã vai ser um dia bastante cheio. Domingo o Chandramukha Swami estará aqui. Quem puder chegar um pouco mais cedo para ajudar, vai ser bem legal. E é isso aí. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos unidos. Hare Krishna.